A paz do Senhor Jesus novamente. Agora volto sem os probleminhas que nós tivemos aí em uma outra live. Meus queridos, desta vez eu quero falar com você a respeito do Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo de número 11. Nós temos aqui uma mensagem intrigante, o retorno de Cristo Jesus. Note que João não diz assim, me contaram, tá? Apesar do que na Bíblia você não vai ver a expressão eu acho, em qualquer lugar da Bíblia. Você vai ver os homens de Deus, as mulheres de Deus, falando assim diz o Senhor. Não tem esse negócio de eu acho, não. A Bíblia é simplesmente fantástica, um livro fantástico. E no capítulo 19 do Apocalipse, versículo número 11, João começa dizendo, e vi o céu aberto. Nesse momento ele está em uma visão na terra e tendo uma visão do céu. Olhando para o alto, ele percebe que o céu se abre e ao passo em que o céu se abre, aparece um cavalo branco. Eu quero que você entenda que este personagem aqui, do cavalo branco, ele não é o mesmo do Apocalipse capítulo 6. São dois personagens totalmente diferentes. Aquele lá do capítulo 6 é dado a ele uma espada, ele vai pelejar, mas nada tem a ver com este personagem aqui. Por quê? Porque aquele do capítulo 6, ele é a falsa paz. Esse do capítulo 19, ele é a paz. O do capítulo 6, ele é impostor. Ele é aquele que podemos até chamar de ungido do adversário. Este aqui do capítulo 19 é o Filho de Deus, que aparece aqui. E melhor, este aqui do capítulo 19, versículo 11, ele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aquele lá do capítulo de número 6, ele é totalmente diferente. Ele é, sem dúvida, o personagem do capítulo 13 do mesmo livro, que é o Apocalipse, e aquele de quem Daniel e Jesus também falou, tá? Então, João diz, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Logo, não é o mesmo do capítulo 6, tá bom? Então, o que está sentado sobre esse cavalo do capítulo 19 é chamado fiel e verdadeiro, tá? Seus olhos são como chama de fogo. Note que lá no capítulo 1, quando João tem a visão de Jesus ressuscitado, ele fala sobre isso aqui. Seus olhos são como chamas de fogo, tá? Seus pés semelhante a latão reluzente. E aqui no capítulo 19, versículo 12, ele diz que seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, tá? Então, aqui, João vê Jesus Cristo voltando em glória. Juntamente com ele, nós vamos ver aqui que há um grande exército, já está logo no versículo 14 na frente, certo? Então aqui nós temos o retorno de Cristo. Agora eu quero que você entenda que esse retorno do capítulo 19, ele é diferente do que nós temos em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 15, versículo de número 52. Porque lá Jesus Cristo voltará para a igreja, e aqui será o retorno de Cristo para Israel. Como assim para Israel? Para livrar Israel das mãos da besta e do falso profeta, bem como para estabelecer
o seu reino de 1000 anos sobre a terra, prendeu o adversário, né, o anticristo. Nós vamos ver isso aqui no mesmo capítulo, tá? No versículo 20 do capítulo 19, e dá vitória a Israel. Então são vários os objetivos que Jesus cumprirá no seu retorno para Israel. Quando isso aqui acontecer, a igreja já terá estado nas bodas do Cordeiro, e aí já conhecerá, portanto, como é a ambiência celestial, e voltando juntamente com Cristo, juntamente com o Cordeiro, para esta terra maravilhosa, para reinar com Cristo. Pois bem, e aí nós temos aqui, João diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Interessante que João percebe que há um testemunho na veste de Cristo Jesus, mesmo na veste espiritual, há um testemunho de que ele morreu na cruz do Calvário. Ele percebe que a sua veste está salpicada de sangue, e ele dá um nome para esse personagem, tá? Ele tenta associar, ele diz, a palavra de Deus. Não esqueçamos que lá em João, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão unido por aqui, a paz do Senhor Jesus. Pois bem, tá? Então, Jesus é a palavra. O versículo 14 diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Imagina uma cena dessa, tá? Uma cena de vitorioso, tá? Jesus Cristo na frente e atrás os exércitos do céu. E o Senhor vem, tá? E Israel vai olhar para cima para cumprir-se lá o que nós temos em Apocalipse 1, tá? Quando a Bíblia vai falar a respeito daqueles que o transpassaram. E a Bíblia, em outras passagens, vai dizer que olharão para aquele a quem transpassaram. Pois bem, Israel, em algum momento, vai olhar para Cristo Jesus, vai olhar diante da tribulação, diante do momento que eles estarão passando apertado de todos os lados. Você vê que mesmo nesse momento, agora que parece não ter tantas confusões, mas Israel está ali o tempo todo em conflito com a faixa de Gaza. E o problema ali não vai ser só com a faixa de Gaza, o problema se estenderá. Obrigado, tá bom? Você que está nos assistindo, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Compartilha, por favor. Então, haverá um momento em que o conflito entre Israel e as nações vizinhas deixará de ser apenas ali. Tomará uma proporção maior, porque está escrito que o Senhor fará de Israel uma pedra pesada, tá? Contra as nações. Aí o mundo dá uma olhada para Israel e diz assim: esse povinho, esse estado, esse pessoal de uma terra árida, de uma terra seca. Note, há mais de 2 milênios, o Senhor Deus fez aliança com um homem na terra e prometeu dar aquela terra a tal homem. E a promessa deste Deus, ela está completamente de pé. Completamente de pé. E Deus cumprirá integralmente sua promessa para com aquele povo, para com Israel. Então, certamente, exércitos da China, da Rússia, do Iraque, do Irã, da Síria, as nações que estão ali em volta de Israel, Israel parece, na verdade, uma gota d'água no meio do oceano. Quantas investidas para acabar com Israel? Infelizmente, quando Jesus Cristo veio, eles não o reconheceram, mas a Bíblia diz que a todos quantos o reconheceram,
foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor. E aí nós estamos aqui dando glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 19 traz aí duas cenas, mas estou falando da segunda. A primeira é a queda da Babilônia. A segunda é o céu se abrindo. Imagine uma cena dessa. Imagine você estando aí na sua casa, no carro, ou sentado na frente da sua casa. De repente Deus te mostra visões, o céu se abrindo. E de lá vem alguém descendo sobre, cavalgando no espaço. Imagina uma cena terrível, uma cena grandiosa dessa. Mas veja, claro que nós, a igreja, não devemos esperar por esse momento, para nós a princípio, tá? Esse momento será para Israel, porque para a igreja acontecerá antes. Mas claro que já ouvi pessoas dizer, não, Jesus, o arrebatamento vai acontecer só depois disso ou depois daquilo. Eu creio, pelo que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, ainda que seja na tribulação. Eu creio nisso, pois Apocalipse 3 e 10 me dá um norte, me dá uma noção do que irá acontecer. Então, o capítulo de número 19 do Apocalipse nos traz aqui uma passagem bíblica muito intrigante. Jesus Cristo voltando para Israel. As pessoas não têm ideia de que povo tão amado de Deus é aquele. Apesar do que Deus não ama apenas Israel, mas há uma aliança, meu filho. E onde há aliança, Deus luta, Deus peleja por aliança. Aqueles que fazem uma aliança têm certamente a proteção do grande Deus. Se houve uma aliança, Abraão fez uma aliança, Davi foi um grande rei de Israel, Salomão foi um grande rei, e o Senhor, o nosso Deus, abençoa e abençoa grandemente a nação de Israel e todos aqueles que o reconhecem como Deus Todo-Poderoso. Agora imagine a cena dessa. Jesus Cristo, aqui, é claro que alguém vai dizer, bom, mas esta é uma imagem figurada, esta é apenas uma figura de linguagem. Mas eu te digo uma coisa, só em imaginar, ver Cristo, só imaginar aqui, assentado sobre um cavalo branco, cavalgando no ar, os exércitos do céu o acompanhando, na sua coxa, na veste, na sua coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mostrando claramente que ele venceu todas as batalhas e atrás dele vem aí o seu exército, não para pelejar contra, claro, o exército da besta, porque o Senhor, o nosso Deus, ele não precisa de que os exércitos celestiais batalhem contra a besta. Claro que lá em Apocalipse 12, nós vamos ver que o dragão batalhou, Miguel batalhou, o dragão batalhou e tal. Tudo bem, mas nesse momento glorioso será Jesus Cristo. As nações, com suas armas nucleares apontadas para Israel, a ponto de destruir Israel, de eliminar Israel completamente do mapa. E aí o Senhor Deus, após eles clamarem grandemente, o restante, apenas aqueles que ficarem, o Senhor estará dando vitória para Israel. Mas o bom em tudo isso é que a igreja, um pouco antes, já disse aqui,
a igreja, os fiéis em Cristo Jesus, eles terão sido tirados da terra. Eles terão sido arrebatados, terão sido levados, já passaram pelo Bena, que é o tribunal de Cristo, passaram também pelas bodas do Cordeiro e agora estão em corpos glorificados e ao lado do Senhor, para se cumprir conosco aquilo que ele mesmo diz lá em João capítulo 14, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Pois bem, nós temos aqui a participação de alguns irmãos. Antônio Batista Gonçalves Bastos, a paz do Senhor Jesus, irmão, pura verdade, se é pura verdade, Deus está no controle de tudo. O irmão Fábio Nunes diz aqui: para mim a igreja estará na terra durante 3 anos e meio da paz do anticristo. Depois será retirada. Vemos isso em Mateus 25. Tá? Em Daniel também é notório. Apesar, irmão Mateus, de Mateus 25, nós temos ali a parábola das 10 virgens, né? À meia-noite e tal. Tudo bem. Irmã Eclésia, a paz do Senhor. Irmão Nildo diz: a igreja não estará aqui durante a falsa paz. Tá? Muito bem. Pois bem, então, seguindo aqui a nossa fala nesta noite a respeito da volta de Cristo Jesus para Israel. Claro que eu estou misturando a volta de Cristo para Israel, a volta de Cristo para a igreja, estou traçando aqui este paralelo. Agora, interessante é que no versículo 14, versículo que já foi lido, diz: e seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco. Tá? Note que, de acordo com o que Jesus estará vestindo, tá? Aqueles que o seguem também estarão vestindo. Não terá nem suas roupas, claro, manchada de sangue, não terá nenhuma inscrição, mas estarão vestidos também de linho, que representa santidade, tá bom? Pureza, algo desse tipo. É claro, a Bíblia vai dizer, a gente sabe, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas assim, para ser sincero, não trazendo qualquer julgamento, eu tenho voltando aqui para o arrebatamento da igreja, não a vinda de Jesus para Israel, eu tenho alguns temores, principalmente agora. Você vê que a coisa vai mudando, e não vai mudando para melhor, a coisa vai mudando para pior. Parece que a Bíblia está perdendo a sua essência para muitas pessoas. É claro que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, nós vemos a multiplicação de uma forma assim terrível, aquilo que há pouco era certo, e aqui não estou falando já da igreja, né? Estou falando no geral, nesse momento, aquilo que era certo agora é errado. A coisa está tão complicada que no Brasil juízes estão sendo condenados por aqueles que eles condenaram comprovadamente ladrão. Eu sinceramente... Então, é o juízo pervertido. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Isso, claro, nos faz impotentes, nos faz pensar que nós não temos força o suficiente para batalhar contra o sistema, contra aquilo que vem lutando contra nós o tempo todo. Mas se eu pudesse aqui nesse momento trazer um conselho, eu diria que nós precisamos sermos fiéis ao Senhor, porque o arrebatamento, já saí mesmo do assunto lá, né? O arrebatamento será para fiéis.
Veja bem, o arrebatamento será para fiéis. Será para os fiéis a Cristo. Mas a vontade de Deus, segundo nos escreveu o apóstolo Paulo lá em Timóteo, ele disse que Deus quer que todos sejam salvos. Todos. Mas esta é a vontade de Deus. É Paulo externalizando a vontade de Deus. Agora depende do ser humano. É só olhar, por exemplo, para Israel. Agora imagina alguém que foi tirado do Egito com mão forte, alguém que passou o mar vermelho, vendo aí o agir de Deus e ainda estando no Egito, vendo ali tantas pragas lançadas sobre os egípcios, pragas aquelas que alcançavam os egípcios, mas o povo de Deus estava livre de tais pragas. E aí o povo passa o mar vermelho, o povo bebe água da rocha, o povo come maná, Deus coloca a nuvem durante o dia, Deus coloca coluna de fogo durante a noite, Deus dá a eles codornizes, Deus abre o Jordão, eles passam, enfim. Israel foi pessoas que, foi um povo que contemplou a glória de Deus, mas quando chegou na terra, quando estava estabelecido na terra, quando eles tinham casas, quando tinham, sem dúvida, enricado, havia aumentado as suas posses, os judeus, eles parecem ter um dom de enricar, é um negócio tremendo. A bênção de Deus repousa sobre aquele povo. Então eles se desviaram, eles começaram a viver diferente do que foi ensinado. Imagina, nós vamos ver lá em Deuteronômio, Deus falava, Moisés respondia, Moisés falava, Deus respondia, aquela situação maravilhosa. Pois bem, mas tudo aquilo passou. Passou por quê? Porque o povo decidiu, o povo deu uma olhada para as nações, o povo olhou para o povo da terra, o povo de Israel, e começou a dizer, não, eu quero viver desse jeito, é desse jeito aí eu quero viver, porque vivendo desse jeito eu consigo viver melhor, ou seja, viver sem lei. E aí o resultado foi que eles perderam a presença que eles tinham consigo antes. Isso é muito, muito complicado. E o Senhor Deus permitiu que eles fossem afligidos, e aqui eu tenho medo disso, viu? Permitiu que eles fossem afligidos, levados para Babilônia, os judeus, né? As 10 tribos para a Síria, e o povo de Deus vem capengando, apesar de em 1948 terem sido reconhecidos como Estado, mas a coisa é complicada. Então, no versículo 15 do capítulo 19, para a gente terminar aqui, tá? Muito obrigado a todos os que estão a nos assistir. Lá no YouTube tem um canal chamado Cícero Benício Oficial. Lá nós temos vários estudos e nós estamos com 498 pessoas. Se você que está me assistindo não é inscrito no nosso canal, lá eu prego o Apocalipse também. Vai lá, quando terminar aquela live, vai lá, te inscreve. Cícero Benício Oficial. Completa aí 500 pessoas, por favor, tá bom? Faltam só 2. Seja você mais um inscrito no nosso canal. Versículo 15 diz, do capítulo 19 de Apocalipse: da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele mesmo que regerá com vara de ferro, e é ele mesmo o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Note que essa expressão regerá com vara de ferro, ela se encontra também lá no Apocalipse capítulo 12. Eu tive um dia desse conversando com um cidadão e perguntando para ele a respeito da fé dele, tá? Ele disse que é cristão e tal. E eu perguntei, bom, e na tua visão, no teu ponto de vista, quem é a mulher do capítulo 12 do Apocalipse? Ele disse, não, é a nossa igreja, somos nós. Bom, eu sinto muito, nem é a igreja dele,
nem é a que eu faço parte, não é a Igreja Católica, não é Maria, não são os 12 apóstolos, mas Israel em si, tá? Por quê? Jesus, nenhuma igreja deu origem a Jesus, mas Jesus é quem deu origem à igreja. É completamente diferente, mas não sei onde eles arrumaram, mas tudo bem. Apocalipse 12:5 diz: e deu à luz a um varão, a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 diz que ele vai reger as nações com vara de ferro, tá? Então nós vemos aí que bate, que casa o que a palavra de Deus está dizendo. E no versículo 16 do capítulo 19 tem algo assim espetacular. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome, ou seja, João viu, João conseguiu ler, e na Bíblia está escrito em caixa alta. João conseguiu ler, e não foi dito a ele: ô João, fecha a profecia, sela a profecia. Não, ele viu e foi permitido que ele escrevesse. Você vê que há um momento no Apocalipse que os trovões ecoam a voz, só que João, ele diz assim: eu ia escrever, mas alguém me disse: sela a voz dos trovões. Há momento que não é deixado, que não é permitido ele escrever. É algo que não pode ser revelado ao mundo. Ali era para João apenas, para que ele soubesse alguma coisa naquele momento a respeito do que aquelas vozes estavam falando, e de uma forma muito forte. Ele diz: como trovão. Bom, então João percebe, João vê escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda que o mundo não queira que Jesus reine sobre eles, mas não vai ter jeito, não vai ter jeito, tá? Jesus está reinando sobre a igreja, claro, sobre o seu reino, que é a igreja. O mundo jaz no maligno, porém, o papel da igreja aqui é fazer o que eu estou fazendo. Bom, e o que eu estou fazendo? Esclarecendo alguém a respeito da vontade de Deus. O que eu estou fazendo é exatamente isso, trazendo estes esclarecimentos para que as pessoas, de posse desse esclarecimento, possam aceitar a Cristo Jesus e receber o perdão dos seus pecados. Então Jesus não é pouca coisa, viu? Ele é Deus. E aí no versículo 17, ele segue falando. No versículo 19, nós vamos ver que a besta se reunirá juntamente com todos os reis da terra, os governadores, ou seja, os presidentes, e sem dúvida aqueles que são os presidentes, sem dúvida aqueles que são de esquerda, né? São contra Israel, mas eles se reunirão, viu? Para fazerem guerra àquele que está sentado. Pai, mas vou te contar, viu? O capeta tem cada coisa. Como é, rapaz, que ele unge alguém, e esse alguém que ele unge é tão atrevido que reúne os exércitos do mundo, os governos do mundo, com o intuito de pelejar contra Deus. Meu Deus, o negócio é tremendo, viu? Imagina um negócio desse, tá? Capeta. Aí o que é que vai acontecer, né? A besta, ou seja, o ungido do adversário, o representante do adversário será preso, viu? Quem vai descer, tá? Para resgatar Israel, para livrar Israel, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode apontar míssil, pode apontar o que apontar, meu filho. Nada vai funcionar. No versículo de número 15, diz que Jesus tem uma espada aguda, ou seja, vai usar a sua palavra. Esse instrumento maravilhoso aqui, ó, espada
do Espírito, tá? Ele vai usar, deixa eu botar aqui mais na frente, né? Aqui. Aqui. Capeta vai estar desesperada, a besta vai estar desesperada. Jesus vai usar a espada, a palavra, para com ela trazer, ferir as nações, né? Aqueles que estão pelejando se levantarem para pelejar contra ele. Então será presa a besta, o falso profeta, e serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Vão inaugurar, viu? A besta, o falso profeta, eles irão inaugurar o lago de fogo. Complicado, muito complicado. Mas para a igreja, o Senhor Deus tem salvação. Pois bem, versículo 21 diz: e os demais foram mortos com a palavra, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus não vai precisar usar nenhuma arma, nenhuma. Uma vez um presbítero me perguntou por que a Bíblia fala do Apocalipse, dos pés de Jesus, do cabelo de Jesus, dos olhos de Jesus, mas por que não fala das mãos? Eu disse, bom, ele não precisa usar as mãos para ele lutar, tá? Ele luta com a fala, com a espada aguda, com a palavra, tá? Que simboliza a espada. Ele não precisa usar a mão para vencer esse ou vencer aquele, em hipótese alguma. Ele é Deus vivo, santo, puro e maravilhoso. Obrigado em nome de Jesus por ficar conosco até aqui. Pastor Cícero Benício, é só um pouquinho de um aperitivo acerca do Apocalipse, tá bom? A gente tem uma afinidade pelo que há neste livro e assim, o pouco que a gente sabe, a gente busca compartilhar, como hablamos em espanhol, tá? Busca compartilhar e assim fazer com que os irmãos tenham um pouco de conhecimento a respeito deste livro maravilhoso. Minha oração ao bom Deus é que Ele permaneça te abençoando grandemente em nome de Jesus e tomemos cuidado. A salvação, o arrebatamento é para a igreja fiel. Deus te abençoe. Vai lá no canal Cícero Benício Oficial. A gente tem várias mensagens, inclusive logo eu vou estar colocando lá a mensagem sobre as duas testemunhas do Apocalipse, tá? As duas testemunhas do Apocalipse. Nós estaremos colocando esta mensagem lá para que os nossos irmãos possam ter conhecimento, né, a respeito. Nós voltamos já para encerrar. As duas testemunhas do Apocalipse serão judeus ou gentios? De onde virão? Em que momento da história humana estarão agindo? Tudo isso e muito mais em breve em nosso canal. Canal Cícero Benício Oficial. A palavra de Deus em primeiro lugar. Inscreva-se em nosso canal. Apocalipse. Bom, foi rapidinho, né? Já estou de volta. Deus abençoe grandemente a sua vida. Conto com sua inscrição lá no canal Cícero Benício Oficial, tá bom? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.